Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Temos hoje um vídeo que me pedem muito. O título é Depressão é espiritual? Mas antes mesmo de começarmos a falar sobre esse assunto, eu queria pedir, porque você sabe quantas pessoas sofrem com depressão? Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo, compartilha com muitos, porque às vezes você não sabe ajudar, mas você está dando uma ferramenta para ele. Muitas pessoas sentem culpa por terem depressão porque acham que tem pouca fé ou que estão mal com Deus, e esse vídeo vai ser um grande alívio para ele. Será que a Bíblia fala sobre depressão? Será que pessoas que eram homens e mulheres de Deus tiveram depressão? Vamos ver então. Primeiro vamos falar sobre esse universo maravilhoso que são as nossas emoções. Sofisticado, esse universo sofisticado que está aqui dentro de nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e Ele nos deu emoções sofisticadas. Sim, porque os animais até têm emoções, eles se alegram, se entristecem, sentem raiva, mas não são emoções sofisticadas como a nossa. Nós temos uma memória, nós temos emoções como misericórdia, nós temos sentimentos nobres como misericórdia, como empatia, nós temos muitas coisas que são preciosas demais, mas que ficam anuladas por causa das dores. Nós não fomos preparados para termos dores, porque Deus nos criou para ficarmos ali protegidos no Éden, um ambiente perfeito. Mas o pecado chegou e com o pecado nós fomos expulsos do Éden. Tudo bem, você diz, mas eu me converti. Tá bom, então você recebeu salvação, mas você ainda está aqui nesse mundo. E nesse mundo você ainda tem dores. Nesse mundo você ainda tem frustração, decepção. Você ainda sofre humilhação. Você ainda sofre abandono. Tudo isso são dores. E essas dores, elas são dores tão profundas quanto dores físicas. Uma dor emocional, às vezes, dói muito mais do que uma chicotada. Dói muito mais a dor do abandono e da rejeição, porque a dor de uma chicotada, se você pensar na vida de Paulo, ele recebeu várias vezes. Aquela dor é horrível, é excruciante, mas depois que sarou. Pode ficar até o corpo marcado, mas sarou. Mas a dor da rejeição, da vergonha, da humilhação, do abandono, são dores fortes demais, do abuso, são dores fortes demais e ficam registradas na nossa mente, e elas não, muitas vezes você deixa essas feridas abertas. São coisas que aconteceram no passado e você não deixa no passado. Você traz para o presente. Você continua pensando nelas, você continua revivendo, você continua se alimentando e se retroalimentando do passado. Depressão nós ainda estamos na definição. Depressão é excesso de passado. Depressão é quando eu não deixo o passado no passado. Eu não penso da seguinte forma: o passado já passou. O passado não tem como eu mudar aquilo que aconteceu. Tem como eu usar o que aconteceu para me fortalecer, para superar, para me deixar mais maduro. Mas geralmente você fica lamentando, você fica se auto-vitimizando. Só eu que vivo isso, só eu que vivi num lar disfuncional, só eu que tenho pessoas que me decepcionam, que me traem, que me abandonam. E você fica se alimentando e se retroalimentando dessas dores e você não supera. Deus te deu essa capacitação de você ser resiliente, uma força que Deus nos deu. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo 11, que aquelas pessoas da fraqueza tiraram força. O que é isso da fraqueza tirar força? Ser resiliente, não se deixar ser vencido pelo golpe que chegou na sua vida. Você é como um atleta que não se deixa ser vencido porque ele caiu, ele é
Ele é um atleta de saltos e ele não conseguiu completar o salto e ainda caiu antes de completar o salto. Ele não vai desistir, ele vai tentar a segunda, terceira, quarta vez. Ele não vai se deixar ser abatido por uma vez que ele não conseguiu chegar na meta. E vai ser muitas vezes que ele não consegue. Isso é superação de um atleta. Nós também precisamos, nós somos atletas da vida. Precisamos superar as dores. Esse vídeo é para te responder uma pergunta. Depressão é um assunto muito grande. A pergunta é: depressão é espiritual? Mas eu quero ler, antes de responder, no Salmo 102, do versículo 1 ao versículo 11. Aqui está escrito: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os dias desaparecem como fumaça. Os meus ossos queimam como se estivesse no fogo. E ele ainda diz: cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à minha pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, eu sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Até aqui eu tenho uma descrição de alguém que está sofrendo intensamente. Primeiro ele começa dizendo que ele está em aflição. Depois ele diz que ele tem pressa da resposta de oração porque ele não aguenta mais. Aí ele começa a dizer como que ele está. Ele está dizendo que ele não consegue comer. Você viu o que ele diz aqui? Eu me esqueço de comer o pão. E porque ele esqueceu de comer o pão, o que está escrito no versículo 5? Ele teve um emagrecimento drástico. Isso é sintoma de depressão. A depressão traz distúrbio alimentar. Ou você come demais, ou você come ou não come. Então você vê que no caso do salmista, ele não está comendo. E ele ainda diz, ele descreve no versículo 6 que ele se auto-isolou. Uma pessoa deprimida se auto-isola. Ela começa a não querer mais estar no meio dos amigos, ela começa a não querer mais estar no meio das pessoas, não só de amigos, mas em reuniões. Ele não quer mais sair de casa. Então se isola. Tudo isso é sintoma de depressão. Outro sintoma de depressão, 7, eu não durmo. Olha só, ele está falando de distúrbio do sono. E a depressão também é um distúrbio. Ou você dorme demais, que é a maior parte dos casos, como foi com Elias, ou você não dorme, como no caso aqui do salmista. Depende de pessoa para pessoa, mas é um distúrbio alimentar, um distúrbio do sono, um auto-isolamento. E ele ainda diz outro sintoma, ele diz no versículo 9, que ele só chora. Esse é um sintoma de depressão. E ele diz que uma das coisas que o levou à depressão foi a agressão. Ele diz aqui no versículo 8, as ofensas. Ele se sentiu ofendido, ele se sentiu envergonhado, humilhado, ele se sentiu violado, ofensas, fortes ofensas. Então, todos esses sintomas, o salmo todo fala de sintomas de depressão. E esse salmista, graças a Deus, no decorrer do salmo, ele vai mudar a forma de pensar e ele vai lutar contra os pensamentos, ele vai gerenciar os pensamentos, começar a proteger as emoções e ele vai sair dessa depressão. Mas a resposta é: depressão é espiritual? Geralmente as pessoas, elas apontam, eu sou de uma época porque eu tive depressão. Eu tive depressão há mais de 20 anos atrás, depressão profunda, depressão gravíssima, depressão que eu estava com os mesmos sintomas deste salmista. Eu amava Deus, eu orava, eu amava a palavra de Deus, mas eu estava em depressão. E naquela época a igreja dizia, todas as igrejas diziam que depressão é falta de fé, que depressão é falta de comunhão com Deus. Então, além da depressão, você ainda carrega a dor de
pensar, a culpa é minha, sou eu que estou orando pouco, sou eu que não amo a Deus, mas eu entrei nesse conflito, porque o salmista aqui está em conflito, ele é um homem de Deus. Se ele não amasse a Deus, ele não estava falando com Deus, ele começa o salmo se dirigindo a quem? A Deus, ele está falando com o Senhor. Tem momentos em que a depressão vai tomar conta, de forma que você não consegue, as pessoas não conseguem nem orar. Ela se autoabandona de uma forma a ponto de ficar tão fraca que não consegue mais. Ela só se deixa levar pela correnteza da tristeza, pela correnteza do desespero, chegando até algumas vezes as últimas consequências. Mas Deus é maravilhoso e poderoso e Ele fez uma intervenção na vida desse salmista. Mas eu digo, a depressão ainda repito a pergunta, a depressão é espiritual? Então vamos continuar vendo, porque aqui eu vejo que com este homem, ele não tinha um problema espiritual, ele amava Deus, era um salmista, e ele estava falando com Deus. Mas vamos para outro exemplo, um exemplo acabei de falar, de Elias. Elias, ele era um guerreiro imbatível, um homem de fé. Deus falava, vai para o ribeiro de Querite, e ele cria que ia ter água e ia ter comida. A água é fácil crer, porque está à beira de um ribeiro. Ainda que tivesse em seca, ainda tinha água no ribeiro. Está fácil de crer. Mas e crer que Deus vai dar comida naquele lugar ermo e inóspito? Mas ele creu. Aí Deus fala, sai agora daqui, vai para a casa da viúva. Ele foi, ele creu. Ele creu que uma viúva já estava 3 anos e meio, tanto Israel como lá na cidade da viúva já estava com a seca, ele creu, falou, bom, Deus vai fazer um milagre na minha vida e na vida da viúva. Ele creu por ele e por outra pessoa. Então eu vejo que Elias não tem problema de fé. Elias não tem problema de comunhão com Deus. Deus falava com ele. Aí Deus fala uma coisa ainda mais forte. Deus fala, vai para o Monte Carmelo e enfrenta todos os profetas de Baal. Elias não teve medo, Elias tinha fé, Elias tinha ousadia, Elias tinha obediência, Elias tinha comunicação com Deus. Mas em contrapartida, Elias teve uma vida difícil. A gente começa Elias falando que ele não era melhor do que a família dele. Então nós vemos que ele tinha problema de baixa autoestima, ele tinha problemas familiares. Ainda somado a esses problemas familiares, eu vejo que Elias, ele teve problema como salmista. Ele não conseguiu lidar bem com as ofensas. Ele se sentiu ofendido por um povo que não ajudou ele a matar os profetas de Baal, por um povo que só ficou olhando sem se envolver e sem ajudar a construir o altar, por um povo que não disse, Elias, estamos aqui contigo, estamos orando agora, você vai orar para que fogo do céu desça, estamos aqui em intercessão contigo. Não, ninguém ajudou. Elias fez tudo sozinho. Isso aos olhos de Elias, interpretação de Elias. Então, essas dores recentes, aliadas às dores do passado, enfraqueceram Elias de tal forma que quando veio aparecer um pequeno problema, que foi Jezabel dizendo que iria matá-lo, isso é um pequeno problema diante de tudo que esse homem já tinha vivido, ele desmoronou, ele desabou e ele caiu em depressão. A depressão é assim, ela chega sem avisar. Ela arromba a porta do teu coração porque já está arrombada. Ela não tem força para arrombar de repente. Ela já está, você que não percebeu que estava arrombada pelas dores. Então ela chega sem aviso prévio. E quando ela chega, ela te derruba. Ela derrubou esse grande homem. Ela paralisou esse grande homem, a depressão. E este grande homem de Deus foi para debaixo de um zimbro e quis morrer. Ele só dormia. Olha os sintomas de novo de depressão. Só dormia, não comia e não bebia. E Deus, para tirar este homem da depressão, usou alguns recursos, mandou um anjo para cuidar dele. Para quê? Porque Elias estava precisando de acolhimento, de aceitação, de aprovação, de amor. Então não adiantava só aparecer o pão e a água lá. Precisava Deus mostrar que ele destacou um anjo, que o anjo foi lá, que o anjo o tocou, não uma, mas 2 vezes. Deus estava tirando Elias da depressão, mostrando, olha, se ninguém se importa com você, eu me importo com você. Mas é mentira, porque
Tem pessoas que se importam com você, mas Deus esperou o tempo de Elias. Deus primeiro deu pão, deu água e falou: se levanta e anda, reage, vamos reagir. E aí ele teve força para reagir. Tem muitas pessoas que falam para pessoas em depressão: reage, reage. Sozinha ela não consegue, ela precisa de ajuda, e Deus mandou ajuda para Elias. E depois, lá na caverna, depois de 40 dias, Deus foi falar e mostrar para Elias: Elias, por causa das dores, você está vendo as coisas erradas, você está achando que você está sozinho? Você não está sozinho, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, e esses 7.000 oram por você. Então, Elias, ele encontrou forças, porque ele viu que ele não estava sozinho, porque Deus cuidava dele. Aí a minha pergunta é: depressão é espiritual? Não. Depressão não é espiritual. Nós temos alguns problemas que são espirituais. Nós temos outros problemas que são físicos. Se eu não cuidar do meu físico, eu vou ficar doente. Se eu não comer, se eu não beber, se eu não dormir, se eu sair no frio sem agasalho, eu vou ficar doente. Então tem problemas, não é falta de fé. Eu saí na neve sem agasalho, então eu vou ter uma pneumonia. Isso é negligência no mundo físico. E então a minha pneumonia não é espiritual. A igreja muitas vezes aponta coisas que não são espirituais como sendo espirituais. Depressão não é espiritual. Depressão são dores não elaboradas, são dores não ressignificadas, são dores não tratadas, acúmulo de dores. Depressão é uma forma doentia de olhar o presente, porque você não vê saída, você vê tudo escuro e você precisa de ajuda para ver o mundo como ele realmente é e ver a força que você tem no teu interior para reagir. Por isso, a minha resposta para você é: depressão não é espiritual e você precisa cuidar das suas emoções para não cair nessa armadilha. Que o Senhor, que se importa com as suas dores, porque está escrito em Isaías 61 que ele veio para curar as dores daqueles que estão com o coração ferido. E eu digo que esse Senhor possa curar agora a dor do teu coração e que esse Senhor maravilhoso, como está escrito ainda em Isaías 61, tire a cinza de sobre a tua cabeça e derrame óleo de alegria, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, mas não saia desse canal sem antes você curtir, comentar e enviar para alguém que está sofrendo neste momento. Que Deus te abençoe.